Fala galera, eu preparei uma aula especial e super completa da teoria à prática de EC2, que é a parte de servidores da AWS. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, afinal, o que é o EC2? O Amazon Elastic Compute Cloud, também chamado de Amazon EC2 ou simplesmente EC2, é um serviço da web que fornece capacidade de computação redimensionável na nuvem. O Amazon EC2 ele reduz o tempo necessário para se obter e inicializar novas instâncias de servidor em minutos, permitindo que você reduza rapidamente a capacidade, tanto para cima quanto para baixo, conforme os requisitos de computação mudam. Então, o que é isso, gente? Basicamente, o EC2 ou o ECS, que a gente pode discutir depois, é um serviço da AWS que você provisiona suas máquinas virtuais, ou seja, os seus servidores na web. Literalmente você pode subir uma máquina, a gente vai ter uma aula a posterior, depois de laboratório, né, demonstração, onde eu vou estar mostrando para vocês, sem cortes no vídeo, como é rápido, realmente em minutos que você sobe um servidor, tá? Quem trabalha mais aí de 10 anos em tecnologia, lembra que antigamente para a gente provisionar um servidor in-house, ou seja, mesmo na sua empresa, ou seja em rack, ou seja numa simples prateleira, você levava aí umas 2 horas para desempacotar um servidor, você tinha que ler o manual, ver o cabeamento, ver o tipo de fonte, o tipo de tomada, aonde, que tipo de no-break que você utilizasse, a ventilação ali estava adequada. Quando você ia para um data center, grandes empresas, né, Equinix, Tivity, etc., você tem um contrato, eles têm um tempo mínimo de atendimento, que é o SLA, que eles vão te atender. Então, com a nuvem hoje, o que muda? Muda que você cria a sua conta na AWS em 15 minutos e você pode subir o servidor nos próximos 15 minutos. Então, assim, se você tem que testar alguma aplicação, literalmente em menos de 30 minutos você consegue fazer isso. Então, essa é realmente a quebra, a diferença de paradigma com a computação em nuvem. Vamos lá falar de modelos de preço. Primeiro você tem simplesmente o preço sob demanda, ou seja, você vai lá, inicia um servidor e começa a usar. Você paga uma taxa, né, por hora ou por segundo, e não tem tempo de compromisso, ou seja, você vai lá, inicia, pronto, e você pode também parar de pagar, ou seja, destruir aquele servidor, né, deletar, da mesma forma que você criou. Não tem contrato, não tem nada. Segundo, a instância reservada, ou seja, você faz uma reserva de capacidade de acordo com a necessidade que você tem de CPU, de memória, de rede, etc. E os termos de contrato são de 1 ou 3 anos. As instâncias spot. As instâncias spot, elas permitem que você diga quanto você está disposto a pagar pela capacidade, pelo tipo de instância, e aí você acaba tendo economia, porque literalmente são servidores ociosos que a Amazon deixa disponível, né, que às vezes está lá realmente ocioso, e você diz, olha, eu quero isso aqui, enquanto estiver nesse preço aqui, digamos, R$ 1, eu vou ficar rodando as minhas aplicações ali. E tem os hosts dedicados, ou seja, literalmente aquele servidor fixo mesmo que você vai estar utilizando, que é quando você tem alguma restrição de licença de software, que realmente, para quem não sabe, tem algumas aplicações que elas fazem o atrelamento de acordo com a numeração da máquina, então realmente tem que ser um servidor físico. Então esses são basicamente os modelos que a AWS trabalha para EC2. Então vamos lá, detalhar um pouquinho a EC2 sob demanda. O preço sob demanda ele é útil para quê? Para usuários que desejam baixo custo e a flexibilidade do Amazon EC2 sem nenhum pagamento adiantado ou compromisso de longo prazo. Os aplicativos com carga de trabalho de curto prazo ou com certos picos de demanda ou simplesmente imprevisíveis que não podem ser interrompidas. Então você vai lá e faz o launch, né? Você lança o seu servidor no ar e começa a trabalhar com ele. E os aplicativos também, eles, assim, quando você está fazendo um teste na Amazon e quer verificar como é o comportamento dele na nuvem. Instâncias reservadas. O preço reservado ele é útil para quê? Para aplicativos com estado controlado ou uso previsível. Quer dizer o quê? Você sabe exatamente qual é o sizing, qual é o tamanho do servidor que você precisa. Os aplicativos que requerem realmente uma capacidade reservada, ou seja, você precisa daquele servidor por algum tempo, e usuários capazes de fazer pagamentos antecipados para reduzir ainda mais os seus custos.
Só dando um adiantamento do que a gente vai falar mais para frente, mas quando você faz uma reserva de 3 anos e você faz o pagamento upfront, ou seja, você paga 100% daquele valor que a Amazon ela coloca, a gente na aula prática vai estar vendo isso, você tem realmente um desconto muito agressivo para 3 anos, e então acaba sendo muito interessante quando as empresas conseguem ter essa contrapartida de investimento. Os tipos de reserva de preço, né? Então, assim, você tem a reserva padrão, que elas oferecem até 75% de desconto em instâncias sob demanda. Então, quanto mais você paga antecipado e quanto maior o tempo de contrato, maior o desconto. A reserva conversível, elas oferecem até 54% de desconto na capacidade sob demanda e você pode alterar os atributos da reserva desde que a troca resulte na criação de instâncias reservadas de valor igual ou superior. Então, por exemplo, se você paga R$ 1 por aquele tipo de instância, você pode trocar por um outro tipo de instância que custe a partir também de R$ 1. Não pode ser um valor menor. Então, é muito útil quando muda a capacidade ou alguma aplicação foi descontinuada e você não acaba que não perde o dinheiro daquela reserva. E as reservas agendadas, elas estão disponíveis para serem lançadas dentro de janelas de tempo que você faz a reserva, ou seja, de acordo com dias e horários. Essa opção permite que você combine a sua reserva de capacidade com uma programação recorrente previsível, que requer apenas, de repente, uma fração de dia, uma semana, um mês. Só um adendo, né? Esse item 3, que são as reservas agendadas, é um novo lançamento também da AWS. Foi, se não me engano, no final de 2019. Instâncias spot. O preço spot é útil para quê? Para aplicativos que possuem horários de início e término flexíveis, ou seja, a sua aplicação, não importa se ela iniciou ou ela parou, ela consegue trabalhar constantemente com aquele servidor. Geralmente são servidores que só funcionam na aplicação e o processamento em si, ele pode ser interrompido, que você não perde o trabalho, ou então está sendo feito num back-end ou num outro conjunto de servidores. Os aplicativos são viáveis apenas a preço de computação muito baixo. Então, se você tem uma aplicação que literalmente ela é muito barata, então você tem que setar o seu preço de acordo com o que você precisa para ter um retorno de investimento. E usuários com necessidades urgentes de computação para grandes quantidades de capacidade adicional. Os hosts dedicados. Os preços dos hosts dedicados são úteis para requisitos regulamentares que podem não oferecer suporte à virtualização de hosts compartilhados. Ou seja, para quem não sabe, quando você sobe um servidor na nuvem, você está compartilhando um host. Então, assim, num host físico, num servidor físico, você acaba tendo 10, 20, centenas de máquinas virtuais rodando. É ótimo para licenciamento que não suporta implantações multilocação, que é o que eu acabei de explicar, ou também na nuvem. E pode ser adquirido também sob demanda, cada hora. Pode também ser adquirido com uma reserva, com até 70% de desconto no preço sob demanda. Então, os hosts dedicados, ele também tem algumas opções muito interessantes. E também tem uma velocidade muito absurda para a Amazon estar disponibilizando. Então, não é essa lentidão toda de antigamente. E aqui a gente tem a tabela com as principais famílias na primeira coluna à esquerda, que são os tipos de instância que a Amazon trabalha. Então, basicamente, você tem instâncias que são programáveis para campo, ou seja, para pesquisa genômica, análise financeira, processamento de vídeo em tempo real, ou seja, são instâncias bem poderosas. A família I são storages de alta velocidade, ou seja, para banco de dados no SQL, data warehousing. Tem G, que é a família de gráficos intensos, que é para encode de vídeo, streaming 3D. Tem a família H1, que é para alto rendimento de disco, que é para carga de trabalho com Elastic Map Reduce, ou sistema de arquivos distribuído, como HDFS. Menor custo, ou seja, a família T, que é mais baratinha, para servidores web ou bancos de dados pequenos, simplesmente para testes. D, armazenamento denso, ou seja, tem muito disco, o disco é muito grande, são para grandes servidores de arquivo, data warehousing, Hadoop. Memória otimizada, são para aplicativos intensos de memória ou bancos de dados que fazem grandes locações. A família M é como se fosse uma evolução da família T, também propósito geral, servidores de aplicação. A família C otimizado para computação, ou seja, tem muito poder de CPU. Família P,
A família P é para gráfico de uso geral, como machine learning, Bitcoin, etc. A família X1, ela é como se fosse uma evolução da família R. Ela tem muito mais memória para as aplicações SAPs, a parte Spark, etc. E aí tem as novas famílias Z1D, que é para alta capacidade de computação e alto consumo de memória, ou seja, muita CPU e muita memória. A família A1 é para carga de trabalho baseada em escala, ou seja, muitos servidores web. E a família também nova, o 6TB1, que é para bare metal, ou seja, para aquele servidor realmente físico, que elimina a sobrecarga de virtualização. Então, basicamente, gente, só para vocês entenderem, a primeira letra, ou seja, F, I, G, H, T, D, R, M, C e por aí vai, são a denominação da família. E a partir de 1, 3 e etc., são as gerações que a Amazon vai lançando periodicamente de novos servidores que geralmente eles têm mais capacidade e têm um preço menor. Então, por exemplo, atualmente, no momento da gravação desse vídeo, a gente tem aí a denominação das famílias T3, mas também já está na família T5. Porém, é interessante a gente prestar atenção no seguinte, as famílias mais novas, não necessariamente elas vão estar no free tier. O que quer dizer? Ela lançou, ela tem a mesma especificação ou muito parecida a uma família T3, porém ela não vai estar de imediato lançando na parte grátis da AWS, naquele período de 12 meses. Então é interessante a gente estar prestando atenção nisso, que vai ser útil para empresas que realmente pagam, mas usuários comuns não vão conseguir testar as novas famílias, vão ter conhecimento, etc., mas não vão conseguir fazer uso dela, a não ser que seja pago. Uma dica aí de revisão. O Amazon EC2 é um serviço da web que fornece capacidade de computação redimensionável na nuvem. O Amazon EC2 reduz o tempo necessário para obter e inicializar novas instâncias de servidor em minutos, permitindo que você reduza rapidamente a capacidade, tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, se você quiser aumentar a capacidade de processamento de memória, você vai conseguir, e também diminuir. E os preços, né? Tem o sob demanda, que é aquele preço de lista, né? Você vai lá e usa e pode parar de usar a hora que você quiser. Tem a preço reservado, que é quando você já tem uma noção de quanto que a sua aplicação vai usar e você já quer fazer um termo de compromisso de ir para a nuvem e assinar um contrato de 1 ou de 3 anos. Você tem também as instâncias spot, que elas permitem que você ofereça qualquer preço que desejar pela capacidade desejada, proporção da economia, ou seja, você diz, olha, eu quero gastar tanto, e por aí você vai, e você tem também os hosts dedicados, ou seja, que são servidores físicos que você pode usar para você estar utilizando aplicações que têm restrições, como os servidores licenciados de grandes bancos de dados. Fala galera, vamos lá, estamos aqui na nossa console da AWS, estou aqui na minha conta pessoal, estou na região de Virgínia, que é a que eu sempre recomendo que a gente esteja, que é a região mais barata e é a região onde a AWS sempre lança os últimos serviços. Então, vamos lá. Vamos lá falar sobre EC2, né? Como eu falei, só para dar uma pincelada aqui, mesmo não sendo o foco primariamente do curso, a gente tem aqui as famílias Elastic Compute EC2, SR, SS e EKS também está dentro aqui, não tem o C, mas fica ligado nessa sigla, tudo bem? E o EC2 Image Builder. Então, sem mais delongas, vamos lá. Elastic Compute Cloud. Então, vamos lá. A gente está carregando aqui. A gente tem aqui, olha, sempre a AWS está periodicamente, né, mudando a interface para tornar ela mais bonita, mais amigável, está mostrando mais recursos. Então é interessante que aqui na EC2 a gente já tem aqui um aviso, olha, nova experiência EC2. Então eu vou deixar aqui na nova experiência, vou tirar aqui esse aviso, tá? O que é interessante a gente ver aqui de cara, tá? É que, por exemplo, para a região a gente não tem nenhum evento, nenhuma manutenção, nada, tá? A gente tem aqui a zona de disponibilidade, ou seja, o Service Health. O Service Health é muito legal. Eu vou estar até abrindo ele aqui, que a gente vê a saúde dos serviços da AWS, né? Se eles estão realmente rodando aqui, ó, América do Norte, se está tudo bonitinho. Então, olha só, está tudo normal. Então, a gente sempre está conseguindo ver na AWS tudo que está rodando. Então, assim, ver aqui, ó, é muita coisa, ele mostra aqui de todas as regiões, todos os serviços, então só para dar uma ilustrada, né, do que está rodando. E aqui o Personal Health Dashboard,
é o que pode estar sendo afetado de acordo com os serviços que a gente está usando na nossa conta, tudo bem? Então, só para mapear isso daqui, que é muito legal, a gente sempre tem uma coisa nova que a gente está vendo na AWS. Então, voltando aqui, vocês veem que, olha, eu tenho aqui algumas key pairs, tá? Tem 4, tá? Que foram key pairs, provavelmente que testes que eu fiz, 10 security groups, então depois a gente vai estar até limpando, que a gente vai ter uma aula só de security groups. E o resto, ainda bem que não tem nada, senão eu ia estar gastando dinheiro à toa. Então, vamos lá, basicamente, olha, eventos, não tem nada nessa região, e a gente vai estar aqui falando das instâncias. Então, vejam que a gente tem instâncias, a gente tem as imagens, que são as imagens que a gente pode subir os servidores, a gente tem os EBS, que são os volumes, os discos, snapshots, lifecycle, não tem só para S3, né, tem para EBS também, tem redes e segurança, isso aqui a gente vai ter um capítulo só para isso, load balance e auto-scaling. Então vamos lá, sem mais delongas, instâncias, tudo bem? Então vejam, como eu não tenho nenhuma instância, a gente tem aqui ó, launch instance, ou seja, carregar uma instância. E a gente vai escolher aqui, olha, eu vou escolher aqui uma instância Linux, tá? Free tier eligible. Então eu vou selecionar ela. Só para a gente ilustrar também, tem Red Hat, tem SUSE Linux, tem Ubuntu Server, tá aqui, ó, tá até, acho que é a última versão 18.04. Tem máquinas Windows, tem, cadê? Deep Learning, tem várias versões aqui, né, do Microsoft Windows Server, inclusive algumas com SQL Server, tem o Windows Base. Então, é sempre legal a gente estar utilizando, vamos lá, o Amazon Linux. Então, vamos lá, próximo. Vamos lá, o que eu estava sempre falando e que eu falei na última aula, né? Free tier, então eu ainda tenho direito aqui, embora minha conta ela seja um pouco mais antiga, então eu não usei o suficiente, né, das horas de servidores aqui, ó, eu tenho direito a uma T2 micro, tá? Ela tem uma vCPU, ou seja, uma CPU virtual. Sempre esse izinho ele vai dar uma explicação, tá, galera? Tenho aqui memória, ou seja, eu tenho e tenho o disco, né, o Instance Store. Então vamos só descer aqui, ó, rede, de baixo a moderado, então é um uso adequado. Vejam que aqui a gente tem até a T3, tá? E aí a gente tem as várias famílias, M5, R, e por aí vai. Vê aqui, gente, olha, memória, essa aqui vai até 768 GB de memória, com 96 CPUs. E tem já no boot 4 discos de 900 GB SSD, e a rede dela chega até 100 gigabits. Então, assim, a gente tem uma família, uma super capacidade de máquinas assim que vai para todos os gostos, tá? Essa daqui, olha, 976 gigas de memória, tá? Então a gente tem assim, ó, Machine Learning, que é para Memory Optimized, a gente tem realmente, ó, Storage Optimized, ou seja, aqui, ó, já começa com 2 de 2 teras. Então, vamos para a nossa humildade, free tier, né? A gente vai configurar os detalhes da instância. Então, olha só, please choose another, eu vou ter que escolher outra VPC, né? Vou escolher essa daqui, ok. Vamos lá, número de instância. Aqui eu posso dizer quantas instâncias eu posso subir só dessa vez. Posso selecionar, se eu quiser, né, o Spot Instance, então eu posso dizer o preço que eu quero, eu estou apertando aqui só para ilustrar, olha, 0,0035 centavos de dólar, né, por hora, para esse tipo de família, tá, gente? Aí, qual é a rede que eu vou estar utilizando, qual é a subnet, só lembrando, tá, gente, essas subnets aqui, elas são aleatórias, mesmo que eu suba aqui na minha conta em Virgínia, essa subnet aqui, US East 1E, ou 1B, 1A, etc., não vai ser, ou possivelmente não será, a mesma se você fizer o mesmo teste, tá? Que lembra da aula de Availability Zones, existe uma rotação para poucos clientes sempre serem impactados, caso haja algum problema. Então, a auto-assign de um IP público para eu estar acessando, placement groups a gente não vai usar, reserva de capacidade e a M-Role não vou utilizar. O que eu vou estar utilizando é o seguinte, habilitar o Terminate Protection, ou seja, para não deletar por acidente, então é uma proteção legal. Detailed Monitoring do CloudWatch, a gente vai falar mais para frente do CloudWatch, mas basicamente
o monitoramento ele vai estar sendo gerado de 5 em 5 minutos. Quando eu coloco o Detail Monitoring, vai passar para de 1 em 1 minuto, mas tem algumas taxas adicionais, tá? Tendency, ou seja, que é no mesmo hardware compartilhado, não tem problema, e interface elástica. Então, assim, basicamente é isso que ele vai estar utilizando. Vamos botar um storage, né? Vamos botar aqui um disco. Repara aqui, ó, no volume, tá? Eu vou ter para o volume root, ou seja, para o volume de boot, General Purpose, SSD, Provisional IOPS, SSD, e eu vou ter um magnético. A gente mais para frente vai ter uma aula só de EBS, ou seja, só de storage. Eu vou estar explicando em detalhes o que é isso. Mas basicamente, é interessante a gente estar olhando que é o seguinte, eu adicionando um outro disco, eu tenho outras opções, então quer dizer que para boot eu só tenho 2 opções de SSD e um magnético. E os volumes, eles podem ou não nascer encriptados, tá? Isso aqui também é uma nova funcionalidade que a AWS deixou pra gente. Então aqui, só para ilustrar, eu vou botar 10 GB, vou botar uma tag, né? Então eu vou botar aqui nome, valor, servidor 001, time, então eu vou botar time de infraestrutura. Vamos botar aqui aula S2. Ok? Então aqui eu posso botar, acho que, se eu não me engano, o limite que estava para S2 são 50 chaves. Então, eu posso botar 50 identificações. Isso aqui, 128, é o número de caracteres por linha, tá, gente? Então, vamos lá configurar o grupo de segurança. O grupo de segurança, ele basicamente é o firewall, ou seja, eu vou estar liberando a porta 22 de qualquer IP. Eu poderia colocar aqui apenas o meu IP, tá vendo? Ele buscou aqui o meu IP, isso aqui é muito legal, gente. Mas eu vou botar aqui anywhere, né? Quando a gente bota essa identificação aqui, quer dizer que vem de qualquer lugar. Lembrando, tá, gente? Isso não é uma prática recomendada deixar aberta, a não ser que você tenha total segurança do que você está fazendo. Então, o security group, eu vou botar grupo de testes, aula SC2. E vamos ver se ele aceita essa nomenclatura. Aceitou. Eu podia aqui lhe dar um alerta, né? Assim como teve dos S3, ele deixa, olha, está aberto para o mundo, preste atenção no que você está fazendo, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou dar um launch. Isso aqui foi um teste que eu fiz, então eu vou criar uma nova key pair, que é como eu vou estar acessando o servidor, tá? Eu vou colocar aqui aula SC2 e vou fazer o download, beleza? Eu vou fazer o launch instance, a gente vai usar esse arquivo PM para acessar a instância. Olha, vamos lá, a gente clica aqui no ID da instância. Repara que eu botei a tag em português, né? Eu vou botar aqui a tag name, eu vou alterar essa daqui, olha. Vamos colocar name, que é em inglês, eu tinha esquecido dessa parte aqui, só para aparecer o nome, ó, servidor 001. O que é interessante a gente ter já de cara aqui é o seguinte, ele está carregando, tá? Está aqui com status pending, está inicializando. Sempre salvem esse instance ID. Essa aqui é a identificação que a gente vai poder estar utilizando ela tanto para o CloudWatch, que é para ver performance de fácil identificação, e principalmente para o CloudTrail. Dificilmente você vai conseguir achar com a tag nome. Então, acha aqui a instância ID, que é um identificador único, tá? Para você estar acessando. Uma outra questão muito interessante, olha aqui, ó, o IP público, ou seja, é esse aqui o IP que a gente vai estar acessando, tudo bem? Então, vamos ver aqui como é que ela está nascendo. Uma outra coisa aqui, ó, o owner, esse aqui é o ID da conta. Launch time, quando é que ela foi lançada? Então, aqui, ó, menos de 1 hora que ela foi lançada. Terminate protection, tá habilitado, então se eu quiser deletar de cara aqui pela console, eu não vou conseguir. Então, ele está terminando de inicializar a nossa instância, tudo bem? Tem o Security Groups, eu não vou tocar no Security Group agora, que a gente tem uma aula exclusiva sobre Security Group mais para frente, então eu não quero misturar os conceitos, tudo bem? Então, vamos só esperar mais um pouquinho, que ele já vai estar carregando. Quando ele terminar de carregar, que eu vou mudar para como eu vou acessar essa instância aqui, para a gente estar vendo, acessando o servidor mesmo, para a gente fazer um teste, tá? Vamos ver se ele já me diz aqui, ó, Browser Connect, vamos ver se ele já me deixa conectar aqui na instância, se ela já carregou, tá? Especificamente, geralmente não demora muito, mesmo sendo uma T2. Olha, ele carregou aqui, eu só preciso ver se a gente está pegando este vídeo, tá?
Então, eu vou só dar um pause aqui para vocês pegarem a minha tela toda. Só um minutinho. Como a gravação da tela não estava pegando toda a minha tela, eu mudei aqui. Então, vou mostrar para vocês de novo, pegando aqui o EC2 Connect. Ele não demora muito, tá? Então, quer dizer que a minha instância já foi carregada. Só para vocês verem, ó, ainda tá aqui, ó, menos de 1 hora. Então, vamos lá. Ele já carregou, tá? Então, praticamente aqui eu estou no servidor Linux. Então, do sul, só para pegar o privilégio aqui de root, né? Eu vou aumentar aqui a tela, né? Então, só para vocês verem que praticamente eu já estou no servidor. Então, eu vou dar aqui um ping no Google, para vocês verem que eu estou com acesso à internet. Então, assim, teve a resolução de nomes, né? Inclusive, vamos fazer um teste. Vou pingar o meu site, vamos ver o que ele vai trazer, né? Olha, tá aqui, ó, Cloud Server 8. Então tá tudo certo, tá? Uma outra coisa para vocês verem que essa máquina também está acessando a internet, eu vou configurar aqui o Yum Update para ver se tem alguma atualização realmente do servidor. Olha, ele tem algumas atualizações, então eu vou estar dando um yes, porque a gente pode mais para frente estar usando essa máquina no nosso laboratório. Então, realmente ele tá tudo funcional esse servidor, tá? Uma coisa muito interessante para mostrar para vocês também, olha, o ID da instância está aqui, o nome dela, o nome virtual que a gente colocou, o IP público, tá? E o IP privado, ou seja, o IP da nossa rede interna. Então, se eu tiver um outro servidor, não quiser pingar pela internet, eu vou pingar por esse aqui, 172.30.432. Esse IP ele pode ser customizado, a gente vai ter uma aula só de VPCs, então a gente vai estar falando sobre isso, tudo bem? Então vamos lá, foi totalmente atualizado. Então quer dizer o quê? Cara, o servidor foi atualizado, subiu com sucesso. Continuando aqui, eu vou estar usando um clientezinho que eu gosto muito, que é o MOBA Xterm, tá? O MOBA, para que ele é útil, tá? Porque a parte de cliente HTTP da própria AWS, ela é um pouco mais lenta, então eu vou pegar aqui, ó, como se fosse um acesso mesmo da máquina, tá? Então eu vou pegar aqui a minha tela do MOBA, tá? Seção, vou pegar aqui specify username, EC2 user, e eu tenho que vir aqui, ó, advanced SSH, e usar a minha chave privada, ou seja, aquela chavinha que eu estava carregando. Então vamos lá, ok. Então ele vai ter que conectar na minha máquina, né? Porque eu coloquei para abrir de qualquer IP. Opa, tá autenticando. Ok, tô dentro do mesmo servidor, tudo bem? Então eu vou dar um sudo e a gente vai estar instalando o Apache. E um install httpd. Vamos ver, ok. Vou estar confirmando que eu vou subir o servidorzinho Apache só para a gente estar acessando ele publicamente, tudo bem? Ele está instalando. Deixa eu dar aqui um pwd para ver aqui. cd var. Vamos lá. Pera aí, galera, porque fica uma barrinha aqui embaixo e eu quero ver qual que é o diretório que eu vou estar. wcd html. Ok. Então eu vou só confirmar. Eu vou dar um vi index.html. Só para a gente. Eu já tenho ele copiadinho aqui. Então, só vamos pegar aqui o index, eu vou editar ele com o meu notepad, tudo bem, para ser mais rápido também. Ok, então Ctrl C, aqui eu vou colar ele, tudo bem? Isso aqui só quer dizer que é um head simples, tá, gente? Que é o index.html. Vou salvar, vou confirmar que ele está aqui. Então a gente vai fazer o service httpd start, que é para iniciar o serviço do Apache, redirecionando, ok. Vamos só ver se o serviço está rodando mesmo aqui, tá? Tá rodando bonitinho, ok. Eu vou dar um check config on, que é para caso o servidor seja reiniciado a gente consiga ver. Então basicamente a gente vai estar voltando aqui na telinha, né, do browser, vamos pegar o IP público e vamos colocar, ele aqui, para a gente estar vendo se, né, basicamente o servidor web está no ar. Perdão, gente, ele não vai funcionar que eu não liberei a porta 80. Então, deixa eu só pegar aqui o security group. Inbound, eu tenho que adicionar aqui a porta 80. Então, eu vou adicionar aqui a regra, né,
Vamos pegar HTTP, porta 80 de qualquer lugar, save, e vamos... Opa! Tá funcionando. Então, basicamente, a gente subiu um servidor web acessível da internet. E vocês acabaram ainda tendo uma colinha que, para ajustar o security group, né, ele é bem rápido, assim como é para permitir, também é para bloquear. Então, continuando, uma coisa muito interessante para a gente estar vendo aqui em instâncias, especificamente na console, eu vou estar até subindo um pouquinho aqui a tela, peraí. É isso que esses três botãozinhos fazem, tá, gente? Quando tem muitos servidores, quando tem médio e quando tem quase nenhum, tá? Para a gente ver aqui mais informações. O que é interessante a gente estar olhando, tá? O Instance ID, repara que esse botãozinho, ó, copiar para o clipboard. Instance State, ele está rodando, é uma T2 micro. Se eu tentar chegar aqui nesse servidor agora, Instance State, e der um Terminate, eu não vou conseguir deletar. Por quê? O que vai acontecer? Olha o botãozinho como é que está. Essa instância está com a Terminate Protection e você não vai conseguir terminar. E um outro aviso, on EBS Backed Instance, ou seja, essas instâncias que tem EBS padrão, a ação default é que o volume root ele seja deletado. Então, a única coisa que a gente não vai perder é o nosso outro disco, tudo bem? Então, isso é muito interessante. O resto, a gente vai estar vendo depois, mas basicamente, olha, o root é o XVDA, está aqui o root, e o outro armazenamento é o SDB. Esse SDB a gente não vai perder, que é aquele que eu botei 10 GB, tudo bem? E o keeper name, aula de EC2. Uma coisa muito interessante para a gente também estar verificando é o status check, ou seja, basicamente é o sistema, ou seja, esse aqui checa se a AWS está tudo ok para subir essa instância, e esse outro aqui é a instância em si. Então é interessante a gente entender esses dois tipos de checks, tá? Um é o do sistema, se realmente a AWS vai ter recurso para subir essa instância, e o outro é se a nossa própria instância está com a saúde ok, tudo bem? E o outro é a parte de monitoramento. Olha só o que a gente consegue ver. CPU, disco, rede, o que está entrando, o que está saindo, né? E os créditos de CPU. Isso aqui é uma aula mais para frente, mais avançada, mas só para a gente estar olhando. E se eu quiser, olha, habilitar o Detail Monitoring. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Vamos aqui para a nossa revisão da aula de hoje. Eu já vou abrir aqui direto, né? Então, só para a gente ter essa noção. Então, quais são as dicas finais? Termination Protection, ele é desligado por default, você tem que habilitar manualmente, tudo bem? Então, se você quiser proteger a instância, você tem que habilitar. Numa instância com discos EBS, que é o que eu acabei de comentar, o comportamento padrão é que o disco root EBS seja deletado quando a instância for terminada, ou seja, excluída, tá? Os volumes padrão root EBS, eles podem ser encriptados ou não no momento da criação da instância. E também pode ser usado um software de terceiro para encriptação, como no caso do Windows, o Windows BitLocker. E os volumes adicionais também podem ser encriptados, como a gente viu, /dev/sdb.